Nesta série de vídeos, trazemos um pouco do planetário para você, mostrando o que observar no céu em alguma data interessante. Mas além disto, falamos também sobre a vida das estrelas, de acordo com a teoria da evolução estelar. Este é o céu do dia 10 de junho de 2021 em São Paulo. Avançando no tempo, dia após dia, no mesmo horário, veremos que em julho, Vênus se aproximou visualmente de Marte e no dia 18 de agosto, quem se aproximou de Marte foi Mercúrio. A essa aproximação entre astros, chamamos de conjunção. Essa conjunção entre Marte e Mercúrio acontece durante o dia e só conseguimos enxergá-la no simulador de céu ou no planetário, porque podemos anular os efeitos da atmosfera terrestre para contemplar um céu escuro como se fosse noturno. Vejam o vídeo hoje no Céu Especial, publicado em 6 de abril de 2021, para mais informações sobre conjunções. Esse é mais um vídeo da série Hoje no Céu, na sua casa, mas hoje estamos aqui diretamente do Bosque das Cerejeiras, no Parque do Carmo, aproveitando essa beleza das cerejeiras floridas. Este é o penúltimo vídeo do ciclo que fala da vida das estrelas logo depois que elas nascem. O roteiro ficou muito grande para fazer num vídeo só, então eu vou responder a pergunta do vídeo anterior em 2 vídeos. E a pergunta era: como e quando foi possível quantificar a composição química das estrelas? Como vimos no vídeo número 9 desta série, os cientistas do século XIX conseguiram identificar os elementos presentes nas atmosferas das estrelas quando eles perceberam que eles absorvem comprimentos de onda característicos, formando linhas espectrais escuras. No vídeo anterior, número 10, mostramos que o espectro da estrela segue a mesma lei da emissão de um corpo negro. Mas essa curva não é tão bonitinha, limpinha assim. Ela chega aqui cheia de rombos. O espectro da estrela pode ser representado nesta forma, mostrando as cores com as linhas escuras pelo meio, que são os comprimentos de onda absorvidos na atmosfera da estrela, ou nesta forma gráfica, e neste caso, são as depressões que correspondem aos comprimentos de onda absorvidos. Bom, identificando as linhas escuras, os astrônomos do século XIX conseguiam saber quais elementos estavam presentes na atmosfera das estrelas, mas eles não conseguiam saber a quantidade de cada um. Para isso, foi necessário entender melhor o átomo, e isso só foi possível no século XX com a física quântica. Só então foi possível entender como esses rombos, essas linhas espectrais de absorção eram formadas e, por consequência, quantificar a composição química, ou seja, saber quanto carbono e oxigênio a estrela tem. O primeiro passo foi modelar a estrutura do átomo e, para isso, foi necessário identificar as partículas que o compõem. A primeira partícula subatômica foi descoberta em 1896 por Sir Joseph John Thomson. Ele estimou a carga e a massa do elétron com seus experimentos. Os experimentos da época tornaram evidente a existência dos elétrons dentro dos átomos e que a carga positiva continha a maior parte da massa. Em 1904, Thomson propôs um modelo atômico que ficou conhecido como pudim de ameixa, porque consistia de uma carga positiva central incrustada de cargas negativas, que eram os elétrons, como as ameixas na superfície de um pudim. E ele não tinha ideia do que era essa carga positiva. Em 1911, um ex-aluno de Thomson, Ernest Rutherford, e sua equipe fizeram um experimento para testar esse modelo. Vejam essa simulação do experimento de Rutherford e pensem nas conclusões tiradas a partir dele. Neste arranjo, há um emissor de partículas alfa, que é o núcleo de hélio com 2 prótons e 2 nêutrons, e portanto é uma carga elétrica positiva. Esse emissor é um elemento radioativo, por exemplo, polônio, que emite naturalmente partículas alfa. Essas partículas alfa incidem em uma folha muito fina de um metal pesado, por exemplo, o ouro. É interessante que o átomo da folha seja muito mais pesado do que a partícula alfa para que ele não se mova com o impacto.
A ideia era analisar o comportamento das partículas alfa ao atingirem a folha de metal. No modelo pudim de ameixa, a carga positiva está espalhada em um certo espaço de tal modo que as partículas alfa sofreriam a ação da força elétrica, mas seriam desviadas por pequenos ângulos ao atravessarem a folha de metal. Isso era o que se esperava observar nesse experimento. No entanto, o que se observou foi uma grande quantidade de partículas alfa que passavam pela folha de metal com pequenos desvios, mas também havia umas poucas, 1 em 20.000, que sofriam desvios muito grandes, maiores do que 90 graus, incompatíveis com o previsto pelo modelo pudim de ameixa. Algumas desviavam tanto que atingiam um ângulo de 180 graus. Rutherford concluiu que havia muito espaço vazio entre os núcleos dos átomos de metal da folha, ou seja, a carga positiva do átomo estava concentrada em um espaço muito pequeno. Por isso, a maior parte das partículas alfa sofria pequenos desvios devido às interações elétricas entre elas e às cargas positivas e negativas do átomo. As poucas que conseguiam se aproximar muito do núcleo eram fortemente repelidas eletricamente e sofriam desvios grandes. Quão pequeno era o núcleo, ele não conseguiu determinar. Apenas percebeu que o raio era menor do que 10 a menos 14 metros, sendo que o raio do átomo já havia sido estimado como sendo 10.000 vezes maior do que isso. Esse experimento derrubou o modelo pudim de ameixa porque ele não funcionou como previsto. Ele não passou no teste. Era necessário construir um outro modelo atômico mais adequado. Resultados negativos em ciência também são importantes, porque eles fazem a ciência progredir. Rutherford então propôs um modelo atômico que lembra vagamente um sistema planetário. Um núcleo bem pequeno com a carga positiva e os elétrons, que são as cargas negativas, orbitando esse núcleo. Esse modelo é bonitinho, mas tinha um problema grave. Segundo a mecânica clássica, uma carga elétrica acelerada emite radiação. Um elétron em movimento circular está constantemente acelerado, então ele deveria emitir radiação e, por consequência, perder energia e cair no núcleo. Por que isso não acontecia? Por que o elétron continuava em sua órbita sem perder energia? Era preciso dar um jeito nesse modelo para funcionar como observado. No próximo vídeo, veremos como essa questão foi encaminhada à procura de uma resposta. Até lá!